Boa noite. Eu sou Samuel Stone. Hoje dissecaremos uma das mais letais vulnerabilidades estratégicas da vida moderna: a união que desintegra fortunas. Muitos se iludem com a paixão, cegos aos sinais de uma iminente falha crítica de alinhamento financeiro. Pequenos desvios, quando amplificados pelo tempo e pela negligência, culminam em uma miséria que transcende o monetário. A princípio, é um namoro inocente. Ele gasta impulsivamente com experiências. Ela acumula dívidas de cartão de crédito para manter um estilo de vida irreal. Ambos evitam a conversa sobre dinheiro, temendo que a verdade possa dissolver o encanto. Esse silêncio é uma decisão mal calibrada, um prenúncio de calamidade patrimonial. O perigo não reside na falta de dinheiro, mas na dissonância de valores financeiros. Um parceiro visionário, outro imediatista. Um poupa, outro esbanja. Essa disparidade cria um atrito invisível, mas corrosivo, fragmentando as bases de qualquer construção patrimonial futura. O atencioso se torna um peso morto financeiro. Considere o caso de um jovem casal, Paulo e Ana. Paulo desejava investir em imóveis. Ana, por sua vez, viajava anualmente para destinos caros, financiando com empréstimos. Em 5 anos, acumularam dívidas de consumo totalizando R$300 mil, aniquilando a capacidade de iniciar qualquer investimento. A dopamina, neuroquímico do prazer, impulsiona a gratificação imediata. Compras impulsivas, jantares extravagantes, viagens sem planejamento. O cérebro busca a recompensa rápida, ignorando as consequências de longo prazo. Essa é uma armadilha biológica que se manifesta como vício estrutural no consumo desenfreado. A falta de comunicação financeira é um câncer silencioso. Não se trata apenas de esconder dívidas, mas de não discutir metas, riscos e estratégias conjuntas. Onde não há transparência, a desconfiança floresce. E com ela, a erosão do capital relacional e monetário, uma vulnerabilidade estratégica devastadora. Um relacionamento é uma sociedade. Se os sócios não têm um plano de negócios claro, o fracasso é uma questão de tempo. Quem define as prioridades de investimento? Quem monitora os gastos? A ausência de governança doméstica transforma o lar em um terreno fértil para a falência silenciosa. O amor que constrói fortuna, por outro lado, é fundamentado na congruência. Não é a ausência de desafios, mas a capacidade de alinhamento e resiliência diante deles. A parceria se torna um motor de prosperidade, um multiplicador de ativos, não um dreno silencioso de recursos. No âmago dessa construção está a visão compartilhada. Ambos os parceiros projetam um futuro financeiro comum, com metas claras e tangíveis. Eles investem tempo e energia na educação financeira mútua, compreendendo que o conhecimento é a primeira camada de defesa e a principal ferramenta de crescimento. Um exemplo elucidativo: Mariana e Lucas. Ambos engenheiros decidiram casar com um plano financeiro detalhado. Nos primeiros 5 anos, pouparam R$300 mil, investindo em ações de dividendos e um pequeno apartamento. Em 10 anos, o patrimônio atingiu R$2 milhões, fruto de uma disciplina férrea e visão única. A autodisciplina individual é precursora da disciplina conjunta. Cada um assume a responsabilidade por sua saúde financeira, gerenciando seus próprios impulsos de consumo e contribuindo ativamente para a meta comum. É um compromisso mútuo que transcende a emoção momentânea. O viés intertemporal é a tendência humana de preferir recompensas imediatas a recompensas maiores no futuro. Casais estratégicos superam isso. Eles compreendem que adiar a gratificação hoje, investindo e poupando, multiplica exponencialmente o potencial de liberdade financeira futura. É uma escolha consciente. A comunicação é a ponte. Discussões francas sobre dinheiro devem ser tão naturais quanto conversas sobre planos de férias. Estabelecer um conselho de administração doméstico com reuniões periódicas para revisar orçamentos, investimentos e projeções mitiga exponencialmente os riscos financeiros. Transparência não é apenas compartilhar extratos bancários, mas ser vulnerável e honesto
sobre medos, vícios estruturais e aspirações financeiras. É construir um santuário de confiança onde ambos se sentem seguros para revelar suas verdadeiras condições e ambições. Considere o casal Pedro e Sofia. Em um ano perderam R$ 150 mil em investimentos de alto risco, aprovados por Pedro, sem consulta adequada a Sofia. A falta de governança doméstica levou a uma decisão mal calibrada, criando uma falha crítica de alinhamento entre eles. O planejamento patrimonial, mesmo antes do casamento, é essencial. Acordos pré-nupciais não indicam desconfiança, mas sim responsabilidade e previsibilidade. Eles definem as regras do jogo, protegendo os bens individuais e estabelecendo as bases para uma futura construção conjunta, evitando vulnerabilidades estratégicas. Muitos veem o casamento como a união de almas. Eu vejo como a fusão de balanços patrimoniais. Ignorar essa realidade é negligenciar o motor da sustentabilidade e da prosperidade. É uma decisão mal calibrada com consequências catastróficas. A falha crítica de alinhamento financeiro pode se manifestar na forma de dívidas ocultas. Um parceiro contrai empréstimos, usando o nome do outro como avalista sem consentimento ou conhecimento. Essa é uma traição fundamental, um vício estrutural que destrói a confiança e o patrimônio em cascata. A acumulação de passivos ocultos pode levar um casal à ruína. Lembro-me de João e Laura. Laura havia garantido um empréstimo empresarial para a irmã. Quando a empresa faliu, a dívida de R$ 900 mil recaiu sobre o patrimônio do casal, que mal sabia da operação. A diferença entre um namoro que leva à miséria e um amor que constrói fortuna é a intencionalidade. O primeiro é passivo, reativo, movido por emoções voláteis. O segundo é proativo, estratégico, construído sobre princípios sólidos e uma visão compartilhada de prosperidade. A inteligência emocional financeira é crucial. Lidar com o estresse do mercado, as tentações do consumo e os desentendimentos sobre gastos exige maturidade. A resiliência para aderir ao plano em tempos turbulentos é o que separa os construtores dos destruidores de fortunas. A gestão de risco é parte integrante. Avaliar investimentos, diversificar o portfólio, ter um fundo de emergência. Essas são práticas básicas para proteger o patrimônio. Num casal, a decisão de assumir ou mitigar riscos deve ser sempre conjunta, um pacto de responsabilidade mútua. A falha em gerenciar riscos juntos pode ser fatal. Considere Marcelo e Patrícia. Ele investiu 70% de suas economias em uma única criptomoeda, contra o conselho dela. Em meses, perderam R$ 2 milhões quando o mercado corrigiu drasticamente. Um vício estrutural na aposta. O legado. A construção de fortuna não é apenas para o presente, mas para as gerações futuras. Casais que prosperam financeiramente pensam em termos de patrimônio geracional, educando seus filhos sobre dinheiro e estabelecendo fundos fiduciários, garantindo a perenidade. A independência financeira individual dentro do casamento é um paradoxo elegante. Ambos contribuem, mas mantêm uma autonomia que permite a segurança pessoal e impede a dependência total. Isso fortalece a união, pois não há prisão econômica, apenas escolha consciente. Muitos confundem romantismo com irresponsabilidade financeira. Pensam que discutir dinheiro é antirromântico. Essa é a falha mais básica e perigosa. O verdadeiro amor se manifesta na proteção mútua, e isso inclui a proteção do futuro financeiro conjunto. A construção de fortuna é um ato de amor pragmático. É planejar a aposentadoria juntos, garantir educação para os filhos, construir um refúgio seguro para a velhice. É um testamento diário de cuidado e responsabilidade mútua, uma fortaleza contra a vulnerabilidade estratégica. Agora, a tensão aumenta. O que acontece quando o namoro que leva à miséria avança para o casamento e os passivos se tornam irreversíveis? As consequências são severas, com impacto direto na estabilidade emocional e na saúde física, não apenas na conta bancária. A falência pessoal resultante de uma decisão mal calibrada conjugal é um cenário desolador. Crédito destruído,
bens penhorados, sonhos aniquilados. Lembro-me de Carlos e Denise, que após anos de gastos excessivos não controlados, perderam a casa e o carro, vendo seu patrimônio de R$ 1.200.000 desaparecer em 4 anos. Um divórcio em meio a dívidas é um abismo. Em vez de dividir bens, dividem-se passivos. Litígios prolongados consomem o restante do capital. O custo emocional e financeiro é colossal. Uma verdadeira destruição patrimonial que afeta todas as esferas da vida dos envolvidos. Considere o caso de Roberto e Carla. Seu divórcio, após 10 anos de casamento e dívidas acumuladas de R$ 1 milhão, custou mais R$ 200.000 em honorários advocatícios e custas processuais. O patrimônio líquido, já negativo, tornou-se irremediavelmente comprometido, um vício estrutural. Empresas familiares, quando geridas por casais desalinhados financeiramente, colapsam rapidamente. A falta de governança doméstica se estende à governança corporativa, pulverizando o capital de risco e aniquilando anos de trabalho árduo e sacrifícios. Dinheiro não compra felicidade, mas a sua ausência pode comprar muita miséria. A segurança financeira é a base para a liberdade de escolha, para a paz de espírito e para a capacidade de investir em si e nos outros. Sem ela, a vida é uma prisão dourada ou nem tão dourada. A falha crítica de alinhamento em investimentos pode levar à perda de bens irrecuperáveis. Um imóvel valioso vendido às pressas para cobrir dívidas de cartão de crédito. Uma herança dissipada em jogos de azar por um dos parceiros, sem o conhecimento do outro. Lembro-me de um casal, Miguel e Sara. Miguel, sem comunicar Sara, hipotecou a casa da família para financiar um esquema de pirâmide. O resultado? Perderam a casa de R$ 3 milhões e toda a economia de vida, um verdadeiro vício estrutural em esquemas fraudulentos. A educação financeira preventiva é a única cura para essa pandemia de falência relacional. É um investimento no futuro, na estabilidade e na liberdade. Cada casal deve ser seu próprio conselho de administração, seu próprio comitê de risco, seu próprio fundo de riqueza. A miséria financeira erode a autoestima, destrói a intimidade e fomenta o ressentimento. O amor, que deveria ser o pilar da construção, torna-se a desculpa para a irresponsabilidade, mascarando uma vulnerabilidade estratégica que, uma vez exposta, revela a fragilidade do laço. A decisão mal calibrada de ignorar os sinais de uma relação financeiramente tóxica no namoro custa caro. Não é apenas a perda de dinheiro, mas a perda de tempo, de oportunidades, de fé no futuro. É um prejuízo que se estende por décadas. A recuperação de uma falência conjugal é um caminho árduo. Exige um recomeço do zero, muitas vezes com um histórico de crédito comprometido e cicatrizes emocionais profundas. O namoro da miséria deixa marcas indeléveis. A falha crítica de alinhamento em finanças pode levar a um destino pior que a pobreza, a ausência de opções. Ser forçado a trabalhar em empregos insatisfatórios, a viver em lugares indesejados, a adiar sonhos indefinidamente. Isso é miséria existencial. A construção de uma fortuna, ao contrário, é um ato contínuo de liberdade. Cada investimento, cada poupança, cada decisão financeira alinhada é um tijolo na muralha da independência. É a promessa de um futuro onde escolhas são feitas por desejo, não por necessidade. Lembre-se, o amor verdadeiro é também responsabilidade. É a capacidade de proteger o futuro do outro tanto quanto o seu. É a coragem de ter conversas difíceis e a disciplina de seguir um plano, mesmo quando a gratificação não é imediata. A prosperidade financeira é um reflexo da saúde de um relacionamento. Quando um casal prospera, é porque há confiança, comunicação, respeito e uma visão unificada. É a prova de que a parceria é forte o suficiente para superar as adversidades do mercado e da vida. O amor que constrói fortuna não é sobre ser rico, mas sobre ser livre. Livre para escolher, para criar, para sonhar sem as correntes da dívida ou da dependência. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem compromissos financeiros.
O futuro de seu patrimônio e, por extensão, de sua liberdade está diretamente ligado às escolhas que você faz hoje em seus relacionamentos. Escolha com sabedoria, com estratégia, com clareza. Seu legado depende disso. Agora, a escalada final. As falhas financeiras não se manifestam isoladamente. Elas geram uma cascata de destruição. Problemas de saúde por estresse, depressão, isolamento social e, em casos extremos, a total desintegração familiar. A perda de uma herança de gerações, um vício estrutural transmitido. Casais que, devido à negligência, dilapidam bens que levaram décadas para serem acumulados, deixando os filhos sem qualquer base. Lembro de uma família que perdeu 5 milhões de reais. O efeito dominó da falha financeira não para no indivíduo. Ele atinge os filhos, os pais, a comunidade. É um buraco negro que suga todos os recursos e a esperança, uma vulnerabilidade estratégica com ramificações sistêmicas. A falha crítica de alinhamento é a raiz de grande parte da destruição de patrimônio. Casais onde um parceiro tem gastos compulsivos e o outro é um investidor cauteloso, sem um mecanismo de conciliação. Em 10 anos, vi o aniquilamento de 10 milhões de reais. O pior cenário: a impossibilidade de recuperação. Dívidas intransponíveis, reputação arruinada, saúde mental e física comprometida de forma irreversível. A falência não é apenas um estado financeiro, mas um estado de ser, uma prisão. E a maior tragédia é que a maioria dessas situações poderia ter sido evitada com comunicação, educação e disciplina. A decisão mal calibrada de adiar a conversa crucial é o ponto de inflexão para o abismo. O amor, quando desprovido de pragmatismo e inteligência financeira, torna-se um fardo, não uma bênção. Ele se transforma em um catalisador para a miséria, um vício estrutural que, disfarçado de romance, destrói tudo o que toca. A fortuna construída pelo amor é a mais resiliente. Ela resiste a crises, flutuações e desafios. É um testemunho da força de uma parceria que transcendeu a emoção fugaz, ancorando-se na visão e na disciplina. Portanto, escolha seu parceiro não apenas pelo coração, mas também pela mente. Avalie não apenas a paixão, mas a capacidade de alinhamento, a ética de trabalho, a disciplina financeira. Seu futuro e o futuro de sua fortuna dependem dessa decisão estratégica. Seja impiedoso com a inércia, estratégico com seus parceiros e mestre de seu destino financeiro. O amor que constrói fortuna é uma escolha diária, uma disciplina constante, um legado inestimável. Este é o apelo final. Não negligencie a dimensão financeira de seus relacionamentos. Ela é a espinha dorsal de sua liberdade, a base de sua segurança e o motor de seu crescimento. Ignorá-la é convidar à miséria. Seja a exceção à regra. Seja o arquiteto, não o demolitor. Seja Samuel Stone. O amor que constrói fortuna é a verdadeira obra-prima. Ele exige sacrifício, inteligência e uma visão compartilhada. A recompensa é a liberdade, o legado e a prosperidade duradoura. Não há atalhos. A diferença entre R$1 milhão e 0 é a sua decisão agora. Qual caminho você escolhe? O da miséria silenciosa ou o da fortuna estratégica? O tempo não espera. E lembre-se, finanças não são emoções, são números. Eles não mentem. Seu legado começa com suas escolhas mais íntimas.